Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Evangelho de Jesus para além do cristianismo. Nesse projeto eu convido todas e todos vocês, de forma indiscriminada, a refletirmos juntos sobre a boa nova de Jesus, mas sempre com um olhar plural e uma abordagem interfé. Minhas amadas, meus amados, abordaremos hoje a passagem evangélica que nos traz a figura da videira e de seus ramos, partindo das seguintes questões. De qual árvore somos de fato ramos? De onde recebemos a nossa verdadeira nutrição? Que frutos estamos produzindo no dia a dia de nossa vida? Para iniciarmos nossa reflexão de hoje, com a melhor visualização da passagem evangélica a que me refiro, vou ler um trecho narrado por João, trecho esse que deixaremos indicados inclusive aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos a ele. A verdadeira videira. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros, por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esses são os primeiros 5 versículos do capítulo 15 do Evangelho de São João. Muito bem. Nesses versículos joaninos, Jesus afirma ser a verdadeira videira, o Pai ser o agricultor e a importância de sermos ramos a Ele ligados para que possamos nos mantermos vivos e darmos bons frutos. Lembra-nos ainda que os ramos isolados e desligados da videira não são capazes de sobreviver e, da mesma forma, de darem bons frutos. Frequentemente dizemos que não se pode colher mangas de uma bananeira, muito menos goiabas de uma macieira, ficando muito claro dessa forma o tipo de fruto a ser colhido de cada tipo de árvore. Partindo dessa linha, torna-se claro, torna-se evidente os frutos que podem ser colhidos, os frutos que podem ser produzidos e colhidos da videira apresentada por Jesus. Vejam, é importante que tenhamos claro o que é, na verdade, a fonte nutritiva dos ramos que estão ligados à videira indicada por Jesus. Essa fonte, essa nutrição, é a sua verdade, são seus ensinamentos, são suas indicações para o viver e o se relacionar entre os pares, entre as pessoas, ao longo da permanência encarnada neste mundo. Isso, de forma alguma, isso não é uma indicação de alguma tradição religiosa, muito menos de procedimentos ritualísticos ou de celebrações específicas.
mas sim um projeto de vida a ser abraçado e sobre o caminho cotidiano a ser seguido. Lembremos-nos, porém, que para que os frutos brotem dos ramos ligados a essa videira, tais ramos precisam estar unidos ao tronco principal da árvore, porque só assim ele poderá receber ricamente a sua seiva nutricional. No caso de sermos ramos, vamos considerar que somos ramos ligados à videira de Jesus. Dessa forma, receberemos e recebemos no dia a dia a sua seiva, o seu alimento, o exemplo de sua vida, os seus ensinamentos, possibilitando tudo isso que haja transformações em nossa vida, evolução contínua em nossa existência, levando-nos, consequentemente, a converter a sua verdade em frutos, ou seja, seus ensinamentos em ações do nosso dia a dia. Seremos capazes de fazer brotar, por meio de nossas atitudes, a justiça, o amor, a harmonia, a partilha, a inclusividade misericordiosa e a paz. Lembremos que os ramos, é importante estarmos atentos a isso, os ramos não têm vida própria. Eles não vivem longe, eles não vivem deslocados, eles não vivem desligados da árvore, da videira. Não sendo assim capazes de produzir frutos por si só, já que estão desligados do tronco. Tronco esse que lhe deu origem e que os nutre com sua seiva, que no caso lhes é comunicada por Jesus, pelos seus ensinamentos, pela sua verdade, pelo seu exemplo de vida. Razão pela qual nós somos convidados para permanecermos nele. No trecho isso está explícito, é uma solicitação para que mantenhamos-nos ligados ao tronco, mantenhamos-nos ligados à árvore, né? À videira. Atentemo-nos, um outro aspecto importante, atentemo-nos para o verbo permanecer. Vejam, ele aparece várias vezes no capítulo de João, capítulo que nós pensamos esse trecho para a nossa reflexão de hoje. Várias vezes ele menciona a palavra permanecer. Jesus nos chama a uma permanente confirmação, a renovação de uma atitude já assumida em algum momento. Não basta respondermos verbalmente ao chamado de Jesus, não basta em um determinado momento, não, nós vamos seguir tal caminho, nós vamos assumir realmente essa proposta de vida e pronto, daí para frente tudo acontece de forma automática. Não, de forma alguma. No caso da vida cristã, especificamente, precisamos, com nossas ações, com nossos frutos, nosso testemunho, demonstrar nossa constância e continuidade em tal projeto de vida. Dessa forma, caso mantenhamos nossa adesão, nós seremos continuamente nutridos por essa seiva divina. Seiva essa para que nós possamos nos fortalecer ao longo dessa caminhada. Mas, como nós estamos nos baseando na visão interfé, como eu coloquei no início, o nosso projeto é um projeto plural, abordando a mensagem de Jesus de uma forma absolutamente plural, o que seria, de fato, estarmos unidos a Ele, todos nós, para que sejamos alimentados e nutridos pela seiva de sua videira, independente da religião que possamos seguir. O que isso significaria enquanto um chamado universal? Para todos nós, indiscriminadamente.
Vejam que o próprio Jesus, por meio da narrativa também de João, né, avisa-nos, chama a nossa atenção para que aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue permanece ligado a ele. Ora, é óbvio que ele não está se referindo a um alimento físico, claro, mas sim a sua carne como sendo sua vida, seu exemplo, e seu sangue como sendo a sua entrega por amor absolutamente sem limite. Dessa forma, comer e beber o sangue, comer a carne e beber o sangue de Jesus é estar associado a ele por meio do serviço, por meio da entrega, de forma amorosa, de forma compassiva, até o limite total da nossa capacidade. Isso me faz lembrar a fala da conhecida, famosa Madre Teresa de Calcutá, hoje considerada santa, quando disse que o amor, para ser verdadeiro, tem de doer. Não basta dar o supérfluo a quem necessita. É preciso dar até que isso nos machuque. É claro que ela não se referiu ao machucar fisicamente, mas ao dar sem limites, sem barganhas, sem intencionalidade, sem expectativa de retorno. Não é o dar que nos sobra, não é o dar que não nos faz falta, é a partilha verdadeira, é a partilha desinteressada. Isso que é comer a carne e beber o sangue de Jesus. É estar com Ele, viver a sua verdade, viver seus ensinamentos. Fazer com que tudo isso se transforme em frutos, ou seja, em ações, em atitudes, em testemunho a cada dia de nossa vida. Esse vínculo entre o tronco principal da videira e seus ramos é mantido e reafirmado reiteradas vezes por aqueles que acolhem de coração, intimamente, essa proposta de vida, comprometendo-se com uma existência de entrega e partilha amorosa e desinteressadas. Assim, fica evidente que essa união não se dá de forma física, biológica, presencial, não, muito menos automática e perene, de forma alguma. Tampouco por acordos verbais ou ritualísticos, seguindo essa ou aquela tradição religiosa. Tal união, vejam, tal união depende basicamente sim, de uma decisão consciente, livre, requerendo uma contínua renovação e cotidiana ação ao longo da nossa vida. Assim, a permanência desse estar com Ele, como Ele pede no trecho que nós lemos, é sermos nutridos por sua palavra, é seguirmos seu exemplo de vida, é comprometermos-nos em manter viva sua verdade por meio de nossos atos. Sinceramente, eu creio que muitos, mesmo dizendo serem cristãos, rotulando-se cristãos, e aqui eu não quero fazer qualquer tipo de julgamento, mas o que é importante nós termos em mente é que o rótulo não diz nada. Dizer ser cristão ou dizer não ser cristão não faz com que, de fato, nós produzamos frutos adequados neste mundo. Muitos desses que se rotulam cristãos não dão conta de manterem essa união. E, por outro lado, outras pessoas que negam serem cristãos estão fortemente ligadas à verdadeira videira. Não por abraçarem uma linha religiosa, mas por esse vínculo que não se dá por palavra ou por segmento formal de denominações, mas sim por atos e testemunhos que é no viver e no se relacionar com os demais seres. É pelo fruto que produz no dia a dia que a pessoa mostra o vínculo que tem
a verdadeira videira. Ocorre que nesse trecho evangélico, trecho que nós vimos hoje, que nós estamos nos referindo hoje, Jesus também menciona o que ele chama de ramos secos, os quais assim se tornam pela ruptura do vínculo com essa videira, com a sua videira. O que a gente pode entender por isso? O que a gente pode entender como ramos secos? Vejam, creio que são aqueles que um dia, mesmo se comprometendo com Jesus e com seus ensinamentos, desistiram de segui-lo, renunciaram ao seu projeto de vida, esqueceram que ser cristãos não é um mero compromisso formal, mas sim o testemunho permanente na concretização de sua verdade. Igualmente aqueles que, mesmo não sendo cristãos, independente da denominação que seguem, apegam-se ao formalismo religioso, ao formalismo de suas tradições, esquecendo-se de que a verdadeira espiritualidade, ou seja, a nossa busca pelo encontro com a divindade, acontece no cotidiano, acontece por meio de nossas ações, de nossas relações, principalmente de nossas relações com os demais seres. Lembremos-nos que antes dos ramos se secarem, esses ramos secos mencionados por Jesus, essa alimentação, a sua alimentação, ela apresenta pequenas obstruções. Gradativamente elas vão aumentando, vão acumulando, vão dificultando que essa seiva seja transmitida. Misérias e fragilidades que obstaculizam a permeabilidade da seiva divina, do verdadeiro alimento. Situações essas que impedem de se dar a resposta de forma positiva e concreta a esse divino chamado e, por conseguinte, de seguirmos nosso projeto de evolução espiritual, razão pela qual nós nos encontramos nesse mundo das formas e dos sentidos. Não viemos aqui para obter ou para acumular riquezas. Não viemos aqui para simplesmente contemplar as maravilhas que existem nesse universo. Nós viemos aqui para evoluir. Nós viemos aqui para avançar, para crescer. E para isso nós precisamos deste alimento, desta seiva que nos nutre, que nos fortalece, que permite que nós consigamos de fato ter essa evolução adequada. Essa realidade ocorre quando essa realidade que obstrui essa transmissão da seiva, ela ocorre quando conduzimos a nossa vida pelos caminhos do egoísmo, do ódio, do desamor, da vaidade, renunciando assim à vida verdadeira que a nós é oferecida. Nós não precisamos deixar de seguir esta religião, nós não precisamos renunciar este ou aquele segmento, ou esta ou aquela escritura. Não. Basta que a nossa atitude seja uma atitude de ódio, de desamor. Basta que a nossa postura seja uma postura vaidosa, apegada. Basta que o nosso Deus, o Senhor da nossa vida, seja a matéria, seja a posse. Não precisamos radicalizar para simplesmente romper esta nutrição pela seiva que precisamos para a nossa evolução. Isso acontece quando o dinheiro, o êxito, o poder, o orgulho, o amor próprio, quando tudo isso tem mais importância do que os valores apresentados e testemunhados por Jesus. Quando isso acontece, minhas amadas, meus amados, faz-se necessário, ou nos mantemos dessa forma, né, ou morremos, mesmo em vida, desnutridos, sem a nutrição adequada, sem a seiva divina que nos nutre, ou então
nós precisamos fazer uma limpeza, uma desobstrução desses canais de alimentação, eliminando esses obstáculos, possibilitando o retorno da circulação da seiva divina para cada um de nós, de forma fluida, de forma abundante e nutritiva. Não nos esqueçamos que uma das provas de que o ramo está vivo de uma árvore, de uma videira, é a produção de frutos por ele. Propósito, inclusive, de nossa existência. Com frequência, seguindo a lógica humana, buscamos o alimento para a nossa vida encarnada em outras árvores, em outras videiras. Enxertamo-nos em outras videiras, para que delas possamos nos nutrir, as quais invariavelmente levam-nos a produzir outros frutos, que são frutos de insatisfação, de frustração, de mágoa, de egoísmo, apego e dor. Reflitamos então nessa pergunta crucial. De qual videira somos ramos? Em qual videira nós estamos ligados? Que seiva estamos recebendo para nos alimentar ao longo de nossa existência aqui neste mundo? Quais os frutos que estamos produzindo em nosso dia a dia? Será que permitimos ser nutridos e sustentados pela divindade imanente, presente em cada um de nós, levando-nos ao encontro dos demais seres de forma amorosa e compassiva? Ou estamos tão vinculados aos prazeres, às aparentes alegrias, às ilusões temporais deste mundo, fazendo com que nos distanciemos da fonte desse divino e verdadeiro alimento a nós disponível, bloqueando sua capacidade nutritiva em nossa vida. Lembremos-nos, minhas amadas, meus amados, mais uma vez da fala do Yogananda, Paramahansa Yogananda, ao refletir sobre esse capítulo joanino. Ele tem reflexões sensacionais sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova de Jesus. E sobre esse capítulo, ele diz o seguinte: nenhum devoto pode fazer com que amadureçam os frutos da sabedoria, o conhecimento de Deus, por si mesmo, como um ramo de consciência humana separado da videira da consciência crística onipresente. Os indivíduos que vivem alheios à fonte que mantém a sua vida descobrem, por fim, que sua felicidade seca, devido à falta de comunhão espiritual, tal como um ramo isolado definha por não receber a seiva nutritiva da videira de que faz parte. Espero, sinceramente, minhas queridas, meus queridos, que, de alguma forma, as mensagens de hoje tenham chegado até você. E, caso tenham gostado, compartilhem com suas amigas, seus amigos, e se desejarem, por favor, deem seu like, clicando no botãozinho aqui embaixo. Um fraterno abraço a todas e todos vocês, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.